Programa Encontro Marcado, Saúde que Interessa, conversando com a médica clínica geral, doutora Natália Bach. Doutora Natália, com o advento do Covid, nós tivemos as pessoas se isolando, né? E nesse isolamento as pessoas deixaram de fazer coisas fundamentais. Ir ao médico, né? Fazer um exame de laboratório, enfim. Elas deixaram a vida meio de lado, né? Com as restrições, com medo de tudo isso que está acontecendo. Como é que fica para um profissional que, de repente, tem um paciente que não vê há quase 2 anos? Correto, Márcio. Bom, de forma correta, as pessoas se isolaram, porque era orientação e devia ser feito assim. E com isso, claro, o acompanhamento à saúde, que muitos faziam e muitos devem fazer, se perdeu. Se perdeu pela dificuldade de ir até o consultório, até os postos, por medo, por isolamento adequado, mas agora temos que retornar. Então, os pacientes têm começado a retornar seus acompanhamentos, ajustamento de medicações, orientações alimentares, porque realmente foram quase 2 anos, né, sem esse acompanhamento rotineiro da sua doença, do seu uso de medicações. Então, necessário retornar, agora que a situação começa a vislumbrar uma melhora, né, dentro da pandemia, é o momento certo de retornar ao seu acompanhamento. Coisas básicas, por exemplo, como aferir uma pressão arterial, deixaram de ser feito, que nem todo mundo tem o aparelho em casa, né, doutor? Correto. Muitos pacientes iam até as unidades de saúde, até mesmo numa vizinha ou em algum familiar para fazer um acompanhamento do controle pressórico, alguma orientação. Porém, com o isolamento, muitos perderam esse segmento e continuaram usando suas medicações de forma, às vezes, inadequada, sem um controle adequado e, mais uma vez, tem que retornar esse acompanhamento médico. E como fica a situação desse paciente, né? O remédio que foi prescrito venceu, ele não foi ao médico, não houve uma nova prescrição. Como é que fica isso, doutora? Temos que ajustar tudo de novo. Começar do zero, praticamente? Uma reavaliação do quadro, uma reavaliação de como foram esses meses, sem um acompanhamento médico, quadros que apareceram, situações que ocorreram, qual foi a dificuldade do uso rotineiro dessas medicações, reajustar se necessário, conforme o que o paciente nos traz deste período, solicitar novos exames para ver como esse paciente está no momento, principalmente em relação ao perfil lipídico, né? Os pacientes ficaram mais tempo em casa, se alimentaram mais, comeram de forma mais inadequada, fizeram mais comida em casa. Se privaram muitas vezes do exercício físico. Se privaram do exercício físico, porque no primeiro momento tinha orientação de nem sair ao ar livre para fazer as atividades físicas, então isso implica muitas alterações. Então é um momento de reavaliação total. Então, como fica esse paciente? Fica sob observação, reavaliação, refazemos os exames e reiniciamos. E a senhora tem enfrentado, tem acontecido no consultório muitos casos que a gente está citando agora? Bastante, Márcio. Pacientes que realmente perderam o segmento, muitas vezes perderam o segmento em algumas especialidades e agora encontram-se perdidos. Situam-se como inseguros, apreensivos, ainda muito receosos desse novo momento de retomada às atividades habituais, mas é necessário um retorno ao controle das medicações, dos exames, adequação das medicações conforme o novo momento, tem aparecido bastante. E as alterações que esse paciente está trazendo com relação a piora ou a estabilização do seu quadro de saúde, varia muito? Varia muito até de como a pessoa encarou esses meses de pandemia, né? Esse mais de 1 ano e meio de pandemia. Então isso é muito variável porque é um reflexo, o cuidado à saúde acaba sendo um reflexo de como ele, de forma geral, encarou esses meses em casa, mais isolado, privando-se muitas vezes do contato com familiares, com pessoas
que são ligadas muito afetivamente. Isso reflete no cuidado à saúde, é inevitável. E não somente alterações orgânicas relacionadas a remédio, a comportamento alimentar, mas alterações psíquicas, né? O comportamento psíquico das pessoas mudou bastante. E isso, de forma inevitável, altera o seu cuidado com o corpo. Entendi. Nós estamos conversando com a doutora Natália Bach, médica clínica geral, aqui no programa Encontro Marcado.